Muito bem, meus amigos. Vamos começar a semana então com mais um Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube para você, com este humilde jornalista que vos fala. E nós temos aí já há algum tempo aí, quase um ano, vamos fazer aí de Fatos, Informações e Opiniões. E você pode continuar participando aqui, se inscrevendo no canal, deixando seu like, clicando no joinha, muito importante, tá bom? Aos poucos vocês estão descobrindo o canal, né? Muita gente aí comentando, algumas pessoas na rua, né, abordando, falando sobre, né, o canal Fatos, Informações e Opiniões. E você pode participar de outros jeitos, né? Não só clicando, deixando seu like aí, né? Nem apenas se inscrevendo. Se tiver alguma coisa aí no seu bairro, alguma coisa para mostrar, mostra para nós. Se tiver um evento esportivo, manda para nós que nós vamos divulgar. Se você tiver um evento cultural também. E claro, sempre, né, priorizando o que for beneficente. O que é beneficente nós estamos aqui para passar, né? Uma rifa beneficente, um churrasco, um baile, enfim, né? Para ajudar comunidades, para ajudar pessoas, é sempre muito bom. Por exemplo, lá na igreja Nossa Senhora Aparecida, lá no Maemi, né? O pessoal lá está promovendo aí uma rifa em prol da pintura da igreja, né? Para angariar fundos para a pintura da igreja, está precisando dar uma renovada na pintura. Então você entra em contato com a Rose, que tem as rifas, os números lá, adquire seu número e de quebra ajuda a igreja, né? Através do telefone 67998613651, 998613651, vai, né? Liga lá, entra em contato, adquira o seu número e ajude a igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Maine. Fala em Nossa Senhora de Aparecida, foi bonito demais, né? Muitas e muitas homenagens à padroeira do Brasil ontem, né? Dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia da padroeira do Brasil. Também ontem, dia das crianças, muitas atividades aí em relação a crianças, a distribuição de doces, enfim, foi muito legal de ver. E vamos lá então, começando com as informações. Deixa eu falar aqui dos prêmios lá da rifa, né? Em prol da pintura da igreja do Maemi. São 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas, né? Então você, adquirindo os números, né, através do telefone que nós passamos aí, o 98613651, você adquire suas rifas e concorre a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebida, tá bom? E agora sim, vamos lá com as informações, né? Vamos falar do que tem acontecido aí, né, Brasil afora. E hoje, né, pegou um vazamento de um áudio exposto, né, todo o ódio diabólico que a Globo, né, e os jornalistas da Globo têm, né, de Donald Trump e da direita, né? Vamos chamar de uma falha técnica, né? Durante o programa Em Ponto da Globo News, expôs um áudio atribuído à jornalista e apresentadora Mônica Waldvogel, que teria feito um comentário crítico ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enquanto o canal exibia o seu discurso ao vivo. Na verdade, ela disparou, né, algo, né, tomara que o diabo, né, faça alguma coisa em relação ao Trump que ela estava vendo, né? Estava o Benjamin Netanyahu ali discursando, mas quando levantou o Trump, que deixou a esquerdopata lá, né, nervosa, e aí ela soltou isso aí, né? O incidente ocorreu por volta das 7h35, né, desta segunda-feira, quando o noticiário transmitia diretamente de Jerusalém o pronunciamento de Netanyahu sobre a libertação de reféns mantidos pelo Hamas e o futuro da faixa de Gaza. Durante a tradução simultânea, um áudio de fundo foi captado, né? Nossa senhora, espero que o diabo ele... E aí cortou, né? Foi o que disse Mônica antes, né, de ser imediatamente cortado. A transmissão seguiu normalmente, sem qualquer referência ao episódio, e no retorno ao estúdio, nenhum dos apresentadores mencionou o vazamento ou confirmou a autoria da fala. Apesar da repercussão do caso nas redes sociais, a Globo News não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido até o momento, e eu acho que nem vai se pronunciar, né? Na verdade, é o que eu falei agora há pouco, né? Esse ódio diabólico da Globo, né? Nessa ânsia de apoiar aí tudo que a esquerda faz, né? De apoiar um governo que apoia terroristas, enfim, né? A Globo, ela faz
e assume sempre o lado errado, né, da situação. Então, eles demonstram há muito tempo já que são assessores mesmo, né, de um STF sem credibilidade, são assessores de um desgoverno aí que tem arrebentado com o país, né? E eles têm raiva de direita, têm raiva de Bolsonaro e bolsonaristas, têm raiva de Trump e de pessoas de viés de direita, né? Enfim, eles são, o ódio deles transparece, né? E a gente vê sempre quando há alguma coisa desfavorável à esquerda, eles chiam, né? E comemoram, né? Comemoram muitas coisas que acontecem, por exemplo, que aconteceu contra Jair Bolsonaro, nessa perseguição insana, né? Por parte do judiciário brasileiro hoje, nesse golpe fictício aí que inventaram, né? Mas é muito visível de que lado eles estão e para o que eles estão torcendo, né? Mas, né, uma hora isso tudo vem à tona. E assim, com essa raiva que eles têm, uma hora um áudio desse ia acabar vazando, né? Mas não precisa nem vazar, né? Não precisa nem vazar pra gente saber que é dessa forma que eles pensam, é assim, a gente sabe a raiva que eles têm. Esse é o jornalismo da velha mídia aí, da Rede Globo e principalmente aí da velha mídia, né? Tipo, que sempre estão, né? Esse consórcio que sempre está lado a lado, trabalhando aí, né? Em prol das coisas erradas que acontecem no Brasil. E já que nós falamos do STF, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, negando o pedido de defesa que buscava revogar as medidas impostas pela corte. Essa prisão já é ilegal, né? O ministro está desprezando a lei, né? Ele está ignorando a lei, mantendo a prisão ilegal de Bolsonaro. E nessa decisão, Moraes argumentou que as medidas cautelares, como a proibição de uso de celular, redes sociais e o recolhimento de passaporte continuam sendo necessários para evitar risco de fuga. Segundo ele, a manutenção dessas restrições é fundamental para garantir que Bolsonaro não deixe o país antes da conclusão do processo. E o deputado Gil Diniz, né, publicou depois, né? Moraes nega a revisão e mantém prisão ilegal de Bolsonaro. Alexandre de Moraes acaba de negar o pedido de revisão das medidas cautelares apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. Decisão que escancara mais uma vez o autoritarismo e o desprezo pela lei dentro do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente segue em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e restrições absurdas, apesar de nunca ter sido denunciado no inquérito da suposta coação. Nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro permite restringir a liberdade de um cidadão sem acusação formal, mas Moraes insiste em sustentar uma medida flagrantemente ilegal. Com cada nova arbitrariedade, Moraes apenas comprova as razões pelas quais foi sancionado pelos Estados Unidos sob a lei Magnitsky, por violar direitos humanos e perseguir opositores políticos. O ministro transformou o STF em um instrumento de coerção ideológica e já ultrapassou qualquer limite institucional, né? Diante de tamanha afronta ao Estado de Direito, não basta a sanção internacional. O que Moraes merece é impeachment, né? É o impeachment para que o Brasil volte a ter uma justiça que respeite a Constituição e os direitos de todos, né? Foi o que o deputado Gil Diniz, né, escreveu nas redes sociais. Vamos lá falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né? Coop Home Office que está conosco desde o dia 7 de abril, né? Nosso parceiro comercial aqui e que vem com um projeto fantástico aí para Ponta Porã, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop Home Office, né, que tem aí o prédio ali na rua Deputado Arão Moreira, a Coop Incorporadora e Construtora. Você pode conhecer esse projeto, né, que está ali no quarteirão
da Avenida Brasil com a rua Antônio João, na Deputada Aurora Moreira, né? E já são 3 anos e 9 meses de obras ininterruptas, né? Em um prédio já em fase de conclusão. Tá ficando bonito, né? E você pode conhecer esse projeto visitando o nosso plantão de vendas. O nosso plantão de vendas fica ali mesmo, na frente do prédio em fase de conclusão. Você vai na rua Deputada Aurora Moreira, entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto, e antes de você ir para o segundo andar, você já vai ver por ali, né, a linda maquete, ali no térreo, né, a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E os nossos profissionais do plantão de venda estarão ali prontos para recepcionar você da melhor forma possível, te mostrar todo o funcionamento de como vai ser o prédio, né, da Coop Home Office, e também, né, vai te mostrar como é perfeitamente possível você conseguir um apartamento ali na Coop Home Office, né, nesse projeto fantástico, né, que tem aí a grande integração entre casa, escritório e lazer. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar a nossa princesinha dos Hervais ainda mais bonita e moderna. Também está conosco o Bob's, né? Você sabe onde é que fica o endereço do Sabor dos Encontros? Está localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, né? Em frente à Igreja Matriz São José. Ali, né, está o Bob's, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória aí de mais de 70 anos, de mais de 7 décadas, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página, vai rolar para baixo, pouquinho só, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Nesse cadastro, o preenchimento do cadastro, você terá aí, né, os seus cupons, né, promocionais sendo gerados. E aí você pode resgatar os cupons. E desse resgate você pode participar de várias promoções, por exemplo, com 10% de desconto ali no Bob's Fan, né, no resgate dos cupom Bob's Fan, como por exemplo do o Trio Chicken Bacon de responsa, né, que vem aí com um conjunto, a Coca-Cola, o refrigerante, né, um acompanhamento com uma batata, ou o Trio Chicken Filé, né. Você pode também, através dos cupons, participar, né, do Leve Mais por Menos. Você terá a oportunidade de pagar R$ 28,90 por um Bob's Classic com molho Classic ou um Bob's Salad com maionese verde, né, no resgate dos cupons, R$ 28, né. E tem também, através do resgate dos cupons, o trio Big Bob's mais o Sundae por R$ 36,90. E é claro, você vai ter à disposição várias outras coisas aí do cardápio, né? Por exemplo, passar aqui o nome de alguns sanduíches para você: o Bob's Colossal 1.0, o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Classic, né? E aí tem o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar Australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé. Temos também ali, ó, o Crispy Bacon, o Bob's Costela, e esse que é muito bom, o Bob's Costela 2 queijos e bacon, né? É uma maravilha, e você vai poder participar através do resgate dos cupons, né, no Bob's Fan, tá bom? Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para essa fronteira para ficar, para a alegria, né, dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Seguindo com as informações, e de novo vamos falar de STF, né? Só que dessa vez uma acusação muito séria que vem dos Estados Unidos. E a coisa está pegando, né? Parece que o alicerce da casa do ministro Alexandre de Moraes vai caindo devagarinho, né? No início desse ano, a cidadã americana naturalizada Flávia Magalhães Soares apresentou uma denúncia formal à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. No documento,
Ela acusa o magistrado de violar a primeira e a 14ª emendas da Constituição dos Estados Unidos, que garantem a liberdade de expressão e o devido processo legal. Flávia afirma ter sido alvo de censura e perseguição por suas postagens em redes sociais, feitas a partir da Flórida, onde reside há 22 anos. Eis que, presentemente, a magistrada brasileira Ludmila Lins Grillo, ora exilada nos Estados Unidos, apresenta novas informações sobre o caso. Agentes da Polícia Federal teriam sido enviados aos Estados Unidos com o objetivo de monitorar Flávia, algo absurdamente ilegal, uma violação da soberania americana. E Ludmila faz uma análise do caso e faz até uma aposta, né? Ela diz, a juíza diz que ela trouxe aí atualizações que podem ser consideradas estarrecedoras, né? No caso de Flávia Magalhães. Segundo ela, vem mais coisa séria para Moraes do que a Magnitsky. Alexandre teria enviado agentes da Polícia Federal para os Estados Unidos a fim de monitorar Flávia, que também é cidadã americana, e isso pode causar problemas sérios aí ao Alexandre de Moraes, né? Que aí ele estaria invadindo a soberania dos Estados Unidos, né? O vídeo está na internet, né? O vídeo está principalmente no Instagram, você pode ver aí. Também está no X, né? Eu já vi o vídeo da juíza Ludmila Lins Grillo, né? Ela que está exilada nos Estados Unidos e ela fala sobre essa situação e a gente vê que as autoridades americanas, né, estão cada dia mais de olho nessa situação. E o Moraes, Alexandre de Moraes Benítez do STF vai ter problema. Eu acho até que é o caso a se pensar dele, por parte dele, de até aceitar um impeachment futuro aí, porque vão pra cima dele, né? Não vai ter jeito. E falando ainda, né, do STF e da PGR, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma manifestação em que defende a exclusividade do órgão para apresentar denúncias por crimes de responsabilidade contra ministros da Corte. Está querendo proteger, né? O documento assinado pelo Procurador-Geral Paulo Gonet sustenta que apenas a PGR deve ter legitimidade para solicitar processos de impeachment de magistrados do Supremo. Eles estão com medo, né? Hoje a Lei 1079/50, conhecida como Lei do Impeachment, permite que qualquer cidadão apresente uma denúncia ao Senado Federal pedindo a abertura de processo contra ministros do STF. Para Gonet, essa liberdade amplíssima é incomparável com a Constituição de 1988. Né? O povo não pode ter liberdade. Não pode não. Né? É o caso de se dar o dispositivo como não recebido pelo Constituinte de 1988, esclarecendo-se legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para o ato, segundo argumento o chefe do Ministério Público Federal, né? Além da exclusividade da PGR, Gonet propõe outras 3 mudanças na forma como o Senado analisa eventuais pedidos de afastamento de ministros. Se o Senado não abrir os olhos, se os senadores não abrir os olhos, eles vão tomar essa bola nas costas aí. Eles vão tomar. E o STF vai querer decidir por eles. Na manifestação, o Procurador-Geral afirma que decisões, votos e despachos emitidos por ministros não devem ser interpretados como crimes de responsabilidade. Segundo ele, muitos pedidos de impeachment apresentados ao Senado têm manifesto desvirtuamento da finalidade republicana, e caráter retaliatório. Até outubro de 2025, há 78 pedidos de impeachment do ministro do STF protocolados no Senado, número que, para Gonet, demonstra uma banalização do instrumento. E a PGR também defende elevar o quórum exigido para admitir e aprovar o impeachment de ministros do Supremo. Atualmente, a legislação permite que a abertura e o julgamento sejam decididos por maioria simples, metade mais um dos senadores presentes. Gonet propõe que a regra seja a mesma aplicada ao presidente da República, maioria qualificada de 2/3. E ele diz que há que se tomar igual parâmetro, né, em se tratando de iniciar processo de afastamento de titular do Poder Judiciário. Outro ponto levantado pela PGR é a impossibilidade de afastar automaticamente um ministro após o recebimento da denúncia. Segundo Gonet, o afastamento antes do julgamento definitivo causaria prejuízo ao funcionamento do STF, que não possui substitutos para seus integrantes. O afastamento de ministro do STF do seu cargo desfalca necessariamente o tribunal.
segundo o Gonê. A manifestação foi enviada na noite de quinta-feira, no âmbito de ações apresentadas pela Associação dos Magistrados do Brasil e pelo Partido Solidariedade, que contestam dispositivos da lei do impeachment aplicáveis ao STF. O caso é relatado pelo ministro Gilmar Mendes nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, o 1259 e o 1260. É inacreditável o que está acontecendo nesse país, né? Eles vão, eu tô vendo aqui que se o Senado não reagir, vão levar essa bola nas costas. Vão. Então vamos ver o que vai acontecer aí. E você já garantiu a sua vaga para 2026? As matrículas e rematrículas da Escola MagSul estão abertas. E neste mês de outubro você tem um super benefício de 40% aí na matrícula, né? E claro, você fazer a sua matrícula e garantir a rematrícula é investimento no futuro do seu filho com a qualidade e a tradição MagSul. Vagas são limitadas, então é bom você garantir já a sua matrícula e a matrícula do seu filho, né? E também, né, o MagSul sempre tem as bolsas, né? É a chamada MagBolsa da Escola MagSul 2025. Não perca a chance de conquistar a sua bolsa de estudos. As bolsas disponíveis são 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50%, uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas, lá no prédio, né, sede da Escola MagSul, ali na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão da Calógeras com a General Osório. Então, você pode se inscrever também pelo site www.magsul.edu.br. E ali você pode consultar o edital para regras e condições. Garanta a sua oportunidade e venha fazer parte da Escola MagSul, né? Então, repetindo para você, faça já a sua inscrição através do www.magsul.edu.br. Esse é o site para você fazer a sua inscrição. Bolsas disponíveis, 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. Então, vamos, né, aproveitar que a prova presencial vai ser no dia 29 de novembro. Isso passa rápido, né? Então já garanta o seu aí, né? Bom, vamos lá falar agora também da SoloForte. A SoloForte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem em seus quadros excelentes profissionais, né, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da SoloForte estão sempre colaborando estreitamente com produtores rurais, utilizando de decisões fundamentadas em dados, né, para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos com o produtor rural. E os profissionais da SoloForte estão sempre, as equipes estão constantemente presentes no campo. E isso garante um acompanhamento de perto, acompanhamento próximo, um acompanhamento personalizado de cada lavoura. E a segurança nas operações financeiras, né, são sempre uma preocupação, né, da SoloForte. E por isso a SoloForte implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. E isso minimiza, né, qualquer tipo de risco aí para os clientes SoloForte, protegendo os investimentos dos clientes SoloForte, né? E claro, a SoloForte trabalha sempre com o que há de melhor e moderno, né? Por isso está sempre utilizando de tecnologias avançadas com práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas abundantes e de alta qualidade. É a SoloForte trabalhando, né, com o grande e pequeno produtor rural aqui em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Seguindo com as informações, vamos lá, né? Informações internacionais: após 2 anos de cativeiro, 20 reféns vivos dos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 foram libertados pela facção nesta segunda-feira, dia 13. O grupo foi devolvido em 2 lotes, 7 nas primeiras horas da manhã e um segundo grupo de 13 reféns no sul da faixa de Gaza, né? Foi o que informou a emissora pública israelense Khan Yunis, né, no sul da faixa de Gaza. Israel confirmou que os 20 reféns já chegaram ao país. Metade dos 28 corpos daqueles que morreram sob o poder do Hamas no território palestino devem ser devolvidos nesta segunda-feira, enquanto que o restante deve ser entregue nas próximas etapas da trégua, acordada na semana passada entre a facção e Israel.
Trump desembarcou em Israel também no início dessa segunda-feira, né? Ele foi recebido em tapete vermelho no aeroporto Ben Gurion pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e pelo presidente Isaac Herzog. E só que já tem troca de acusações entre Israel, né? Israel está dizendo que o Hamas descumpriu o acordo ao entregar 4 corpos de reféns, né? Forças de defesa do país judaico relatam ter recebido 2 caixões, enquanto que outros 2 seriam recolhidos para a entrega. E o que aconteceu? Vamos tentar entender, né? Depois que o Hamas comunicou que entregaria apenas 4 corpos de reféns mortos, autoridades de Israel acusaram o grupo terrorista de descumprir o acordo firmado para a liberação dos capturados. Os nomes dos reféns cujos corpos foram devolvidos, né, foram passados para a imprensa, e as forças de defesa de Israel relataram ter recebido 2 caixões transportados pela Cruz Vermelha hoje, enquanto outros 2 seriam recolhidos para entrega no mesmo local. Na mesma data, o Hamas libertou 20 dos 20 reféns vivos, e depois de parte das tropas israelenses ter deixado a faixa de Gaza, mas permaneceu em silêncio sobre o destino de outros 24 reféns mortos. E a situação gera preocupação, porque não se resolveu ainda, né? E há o perigo, né, iminente do conflito ser retomado, né? E é isso aí que é preciso evitar, né? Mas Israel já diz que o Hamas não cumpriu, né? Descumpriu o acordo ao entregar 4 corpos de refém. Vamos ficar de olho, porque as coisas lá não vão ficar fáceis não, né? E falando do Laranjão, presidente dos Estados Unidos, né? Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Washington busca ajudar a China e não prejudicá-la. Abre aspas para o Laranjão. Não se preocupem com a China, tudo ficará bem, disse, né? Ele disse que o respeitado presidente Xi Jinping acabou de passar por um momento difícil, foi o que escreveu o Donald Trump, né, em seu perfil na rede Truth Social. Ele não quer uma depressão para seu país, e eu também não, afirmou o Donald Trump. 2 dias antes, o governo dos Estados Unidos havia anunciado a aplicação de tarifas extras de 100% sobre produtos chineses. A medida foi apresentada como reação a restrições impostas por Pequim à exportação de terras raras e insumos essenciais para setores de tecnologia e defesa. Depois do anúncio, os mercados globais mostraram sinais de instabilidade. O ouro valorizou-se pela 8ª semana consecutiva. No Brasil, o dólar ultrapassou os R$ 5,50 na sexta-feira, refletindo o impacto do cenário internacional, né? Especialistas avaliam que a medida de Trump representa uma escalada significativa nessa disputa comercial, podendo afetar cadeias globais de suprimentos e gerar uma tensão nos mercados internacionais. A imposição de tarifas adicionais e a restrição a softwares estratégicos indicam um endurecimento das políticas de comércio e tecnologia dos Estados Unidos diante de Pequim. E a decisão de Trump mantém o foco em controlar importações chinesas e exercer pressão sobre o governo chinês, enquanto a comunidade internacional monitora possíveis impactos sobre exportações, preços de produtos e investimentos. E a China, claro, reagiu, né, às novas tarifas. O regime do Xi Jinping acusou os Estados Unidos de hipocrisia por estabelecerem tarifas de 100% sobre produtos chineses. A nota veio do Ministério do Comércio de Pequim ontem, que também prometeu reagir às medidas do presidente Donald Trump. E 2 dias antes, Trump havia criticado a decisão chinesa de ampliar o controle sobre a exportação de terras raras. Logo depois, anunciou que os Estados Unidos dobrariam a tarifa sobre importações da China. A medida começa a valer em 1º de novembro. Em nota oficial, a ditadura chinesa reagiu. Ameaçar impor tarifas altas a qualquer momento não é uma forma correta de lidar com a China. Foi o que escreveu, né, o governo chinês. A posição sobre guerras tarifárias é consistente. Não queremos brigar, mas não temos medo de brigar. Pequim classificou os controles sobre terras raras como legítimos. O país lidera o processamento global desses insumos e começou a exigir que empresas estrangeiras sigam as regras chinesas ao utilizar os materiais. Mais de 90% dos ímãs de terras raras usados no mundo vêm da China. Na quinta-feira, o governo de Xi Jinping
acrescentou 5 novos elementos à lista de exportações controladas e apertou o cerco sobre semicondutores. A medida ampliou a tensão comercial entre os dois países que haviam suspendido temporariamente a guerra de tarifas no início do ano, mas recomeçou agora, né? E seguindo com as informações, falando ainda, né, de informações internacionais, a Venezuela do Nicolás Maduro, ele fechou a embaixada na Noruega, a embaixada venezuelana na Noruega, depois do Nobel da Paz para Maria Corina, né? O ditador Nicolás Maduro também fechou a representação na Austrália e anunciou abertura em Burkina Faso e Zimbábue. O regime venezuelano anunciou nesta segunda-feira o fechamento das embaixadas na Noruega e na Austrália. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela informou que a decisão faz parte de uma reestruturação com o objetivo de concentrar recursos em novas representações diplomáticas em Burkina Faso e Zimbábue. Segundo nota oficial, o governo de Nicolás Maduro afirmou que serviços consulares para venezuelanos residentes na Noruega e na Austrália passarão a ser realizados por outras missões diplomáticas cujos detalhes serão divulgados em breve. A chancelaria norueguesa confirmou ter recebido o comunicado, mas disse que não foi apresentada justificativa para tal medida. E segundo nota, né, da Noruega, fomos informados pela Embaixada da Venezuela que ela está fechando suas portas e nenhum motivo foi dado. Isso é lamentável, afirmou Cecilie Ruan, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Noruega, a agência de notícias AFP. Apesar de nossas diferenças em vários assuntos, a Noruega deseja manter o diálogo aberto com a Venezuela e continuará a trabalhar nessa direção. Eles não aceitam nada, né? Nada que não favoreçam eles. O encerramento das representações ocorre poucos dias depois de o Comitê Norueguês do Nobel ter anunciado o Prêmio Nobel da Paz de 2025 para a líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado. Reconhecida por sua atuação em defesa da democracia, e em resposta ela dedicou o prêmio ao povo venezuelano e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Ministério das Relações Exteriores da Noruega esclareceu que o Prêmio Nobel é independente do governo local e orientou que dúvidas sobre a premiação sejam encaminhadas ao Comitê Nobel. Durante o evento público no domingo, dia 12, ontem, Nicolás Maduro evitou mencionar diretamente o prêmio de Maria Corina, mas usou o termo bruxa demoníaca, né, frequentemente empregado pelo governo para se referir à opositora. Queremos paz e teremos paz, mas paz com liberdade, com soberania, disse o ditador venezuelano durante a celebração do Dia da Resistência, né? Fala em liberdade o homem que está cerceando a liberdade do povo venezuelano. Maria Corina, que expressou apoio às manobras militares dos Estados Unidos próximas ao território venezuelano, afirmou em entrevista à emissora norte-americana Fox News que Trump merece o Nobel por ter atuado na resolução de 8 conflitos em poucos meses e por ter, segundo ela, contribuído para aproximar a Venezuela da liberdade. Isso é fato, né? Não dá para discutir contra fatos, não há argumentos. E o Trump tem sim, né, feito coisas, né, tomado decisões que visam libertar a Venezuela desse governo ditador que começou lá com Hugo Chávez. E o governo de Caracas informou que novas embaixadas em Burkina Faso e Zimbábue serão voltadas para projetos conjuntos nas áreas de agricultura, energia, educação, mineração e outros setores estratégicos. A Venezuela considera essas nações parceiras na luta contra o colonialismo e a pressão internacional. Essas mudanças ocorrem em meio à deterioração das relações entre Caracas e Washington. O governo venezuelano relatou à Organização das Nações Unidas preocupação com supostos ataques militares dos Estados Unidos e embarcações em sua costa acusadas de envolvimento com tráfico de drogas. Aliados dos norte-americanos no Conselho de Segurança pediram diálogo e redução das tensões. O regime venezuelano alegou que há risco iminente de ação armada estrangeira e acusou os Estados Unidos de buscarem uma troca de regime e, em resposta, Washington classificou Nicolás Maduro como líder ilegítimo de um narco-estado e anunciou uma força-tarefa antidrogas em seu Comando Sul, responsável por operações militares na América Latina. Tá aí, né?
Aqui no Mato Grosso do Sul, o PSDB tem chances, né, de continuar existindo no Mato Grosso do Sul, mesmo com a saída dos maiores líderes, né, o Eduardo Riedel, que foi para o PP, e o Reinaldo Azambuja, que foi para o PL. Um grupo de deputados e vereadores, especialmente de Campo Grande, pressionam por uma chapa competitiva para concorrerem ao posto de deputados estaduais no próximo ano. Riedel e Reinaldo planejaram a chapa reduzida e o PSDB tinha grandes chances de ficar fora da coligação, mas o grupo agora se organiza e cobra uma chapa tucana, vista como mais competitiva. O movimento tem como líderes os deputados que continuarão no partido, Pedro Caravina e Lia Nogueira, mas também outros que podem se filiar para concorrer, é o caso do deputado Paulo Duarte, né? O grupo deve ganhar a ajuda dos vereadores do PSDB, que pretendem concorrer, mas estarão impedidos se o partido não lançar chapa. E os deputados podem trocar de partido na janela de março do próximo ano, mas os vereadores do PSDB só têm liberação em 2028. Se Riedel e Reinaldo vetarem essa chapa, eles estarão impedidos de disputar a eleição do próximo ano. A construção da chapa tem animado o grupo de deputados e vereadores por conta do pé de igualdade entre os candidatos. A avaliação é de que a maioria teria chances iguais pelo potencial de voto semelhante. Além do trio de deputados formado por Lia, Paulo Duarte e Caravina, a chapa ainda teria os vereadores de Campo Grande, Dr. Vitor Rocha, Flávio Cabalmi, Silvio Pitu e, caso o PSDB não monte chapa para deputado federal, o professor Juari também concorreria. O grupo que decidiu ficar só está preocupado, né, com esse novo comando aí, que deve ser escolhido aí no final deste mês. Figuram entre os possíveis presidentes os deputados Beto Pereira, Geraldo Rezende e Pedro Caravina. Vamos ver o que vai acontecer com o PSDB aqui, né? Vamos ver, os líderes saíram, né? E o Pix automático passa a funcionar hoje, né? E o que é que muda com essa nova obrigatoriedade, né? Segundo o Banco Central, o usuário poderá cancelar ou alterar o novo modo de pagamento a qualquer momento. O Pix automático passa a ser obrigatório a partir desta segunda-feira, trazendo mudanças para quem realiza pagamentos recorrentes no país. A solução lançada de forma opcional em junho permite que os consumidores autorizem uma única vez o débito periódico de valores diretamente em suas contas. O Banco Central prevê que até 60 milhões de brasileiros sem acesso a cartão de crédito poderão usar a ferramenta. Para as empresas, o processo de cobrança se torna mais simples, já que o débito automático, né, tradicional exige convênios individuais com cada banco, enquanto que o Pix automático demanda apenas solicitação no banco onde a empresa ou o MEI, né, o microempreendedor individual, possui conta. Para contratar o serviço, a empresa envia uma solicitação de autorização ao cliente, que acessa a função Pix automático em seu aplicativo bancário, avalia e aceita os termos, define os valores, periodicidade e o limite por transação. A partir da data combinada, os débitos ocorrem automaticamente, todos os dias da semana, inclusive feriados. O usuário pode cancelar ou alterar os pagamentos a qualquer momento. A modalidade é destinada a pessoas físicas, como pagadoras e empresas ou prestadores de serviços como recebedores. Já transferências recorrentes entre pessoas físicas, como mesadas ou salários domésticos, continuam sob o Pix agendado recorrente, né? O serviço obrigatório nos bancos desde outubro de 2024. Entre os pagamentos possíveis com o Pix automático estão as contas de consumo, como mensalidades escolares, academias, assinaturas digitais e clubes de assinatura. Micro e pequenas empresas que antes utilizavam o Pix agendado recorrente para essas cobranças terão o processo facilitado, uma vez que o novo sistema elimina a necessidade de inserir manualmente dados a cada transação. E ainda assim, né, a segurança é uma preocupação do Banco Central. O órgão estabeleceu normas para minimizar golpes, como a exigência da verificação de dados cadastrais, análise de compatibilidade do serviço ofertado e avaliação do histórico da empresa. Apenas companhias com mais de 6 meses de atividades poderão oferecer o Pix automático, como forma de evitar fraudes por empresas recém-criadas, né? E as regras de segurança que os bancos deverão checar são as seguintes, né? Data de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, situação cadastral dos sócios e administradores do Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, e outras informações da empresa. Compatibilidade entre a atividade econômica e o serviço oferecido para o Pix automático,
quantidade de funcionários, valor do capital social e faturamento, e tempo de abertura da conta e uso de outros meios de cobrança, e também a frequência das transações com o participante. Então é isso, né? Algumas mudancinhas aí. Vamos lá falar de mais um dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, Futura que está conosco aí desde junho deste ano, né? Mas já trabalhou comigo em outras situações, né? Em outros prefixos, né? De rádio principalmente. E já está conosco aí desde junho, então, né, a Futura Soluções Agrícolas, que trabalha lado a lado ao produtor rural aqui da fronteira, homem do campo aqui da fronteira, né, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. A Futura Soluções é a distribuidora oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa especializada em filtros de alto desempenho para diesel e está presente em mais de 12 países. E a Futura Soluções Agrícolas surgiu, né, em Ponta Porã com a missão de ser um parceiro estratégico do produtor rural e investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implemento de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E a visão, né? A visão foi de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região fronteiriças de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cavalheiro, departamento de Lamambai, e suas redondezas, consolidando a atuação em Mato Grosso do Sul, expandindo para a região centro-oeste e a longo prazo se tornar aí um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e Paraguai. É a Futura Soluções Agrícolas, né? Futura Soluções Agrícolas, que está aí, lá no bairro Júlia Cardinal, na rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463, tá bom? Beleza, então vamos lá falar também que a Baturité está conosco também aqui, né? Já desde o início do ano, a Baturité Conveniências ali na rua Baltazar Saldanha, do nosso amigo Carlinhos Dalzáquer. É um ambiente agradável, né? Fica ali na Baltazar Saldanha, na frente da GESU, né? Na frente da GESU, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E ali, um ambiente gostoso, aconchegante, você pode tomar aquela cervejinha gelada, tomar aquele refrigerante gostoso ali, né? Pode levar os amigos, porque é um ambiente realmente muito bom, né? Você vai ser bem recepcionado pelo Carlinhos e por seus familiares lá. Você pode tomar uma cerveja, pode tomar um uísque, pode tomar um bom vinho, pode tomar aquela cachaçinha de Minas que tem lá, né? Que tem saído bastante. O povo gosta da cachaçinha de Minas, porque sabe que uma das melhores cachaças do Brasil são as cachaças de Minas, né? E lá na Baturité tem. E para você que não pode com álcool, não está bebendo, né? E para criançada tem doces e salgados, variedades de sucos e refrigerantes, né? Para você saborear por lá. E para você que gosta de um espetinho, levar a família para o espetinho numa noite dessas, né? É só ir lá na Baturité, porque o Adriano está lá de segunda a sábado sempre preparando aquele delicioso espetinho para você e para sua família. Para aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas nos supermercados, vai na Baturité, uma conveniência bastante sortida, com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Beleza? Esporte não tem muito o que se dizer, não temos muito o que falar. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro que continua a partir de quarta-feira, né? Com a 28ª rodada. Então nós teremos na quarta-feira o Palmeiras jogando contra o Red Bull Bragantino, 18 horas, 18h30 tem no Engenhão Botafogo e Flamengo, clássico, né? No Maião, às 19 horas tem Mirassol e Internacional. Na Ilha do Retiro, 19 horas tem Sport e Ceará. Às 20h30 na Vila Belmiro tem Santos e Corinthians. Ainda na quarta-feira, 20h30, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, clássico mineiro lá na Arena MRV. No Castelão, na quarta-feira, às 20h30, tem Fortaleza e Vasco da Gama. E aí na quinta-feira, 3 jogos. Na Arena do Grêmio, Grêmio e São Paulo, 18 horas. No Maracanã, 20h30, tem Fluminense e Juventude. No mesmo horário, no Barradão, em Salvador, tem Vitória e Bahia. São essas as informações por hoje, né? Nós começamos a semana com essas informações. Vamos, com certeza, estar por aqui, se Deus quiser, durante a semana, né? Para que a gente possa deixar você bem informado aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.